Este programa é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, boa tarde. A gente está aqui agora para a nossa terceira aula, só que essa terceira aula é a continuação da aula anterior, tá bom? A aula número 3, continuação de acentuação gráfica. Eu falei para vocês no vídeo anterior, lá no finalzinho, que a gente ia retomar a aula, né, e dar continuidade de acordo com as regras que a gente já viu, tá? Então, se você perdeu a primeira aulinha, procure, tá, uma maneira de reprisar nos nossos canais na internet, aqui mesmo, procure a escola, me procure que a gente vai dar esse suporte para vocês, tá? A nossa terceira aula é a continuação de acentuação gráfica e eu estou trazendo aqui mais regras para vocês, sem perder tempo. Vamos lá! Leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos. Aí agora a gente vai ter que conversar. Presta atenção que está em negrito aqui, tá? É assim que você tem que estudar. Aquilo que é mais importante você tem que marcar, tá bom? Então presta atenção nessa regrinha aqui, ó. Ditongos abertos, oxítonos. Porque daqui a pouco a gente vai trabalhar uma regra de ditongos abertos para oxítonos. E isso é muito importante, pessoal. Essa regrinha aqui é uma regrinha e tá bem aqui no cantinho, ó, do novo acordo ortográfico. E o novo acordo ortográfico é um conteúdo de uma aula que você vai ver daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias vai estar aí passando na sua telinha as regras específicas que mudaram desde 2009, oficialmente em 2013, né? Com a sanção dos presidentes das repúblicas, tá? De todos os países que falam a língua portuguesa, tá bom? Então, essa regra de acordo ortográfico, ela mudou muitas palavras na língua portuguesa. Algumas palavras perderam acento, outras ganharam acento, outras perderam o hífen e outras ganharam o hífen, tá? Então, a gente vai ter que ficar atento a essas questões nessa aulinha de acordo ortográfico. Mas aqui, na acentuação gráfica, vamos prestar atenção nessa regra, gente. Nós já sabemos o que é ditongo, tritongo e hiato. Nós já vimos na nossa primeira aula, que foi a aula de encontros vocálicos. Na aula número 2, que foi a aula de acentuação, eu trabalhei para vocês também o que é paroxítona, né? Oxítona e proparoxítona. Então essa regrinha aqui vai exigir de vocês uma atenção específica. Ditongos abertos, EI, tá? Eu não vou acentuar aqui, e o OI. Atenção! Os únicos ditongos da língua portuguesa que são abertos são formados, tá? Vou botar aqui direito. Pela vogal e pela semivogal E e I, e pela vogal e semivogal O e I, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Eu não vou acentuar por quê aqui? Porque vão receber acentos, pessoal, esses ditongos abertos, só quando eles forem oxítonos. Nós vamos ter uma regrinha daqui a pouco, que os paroxítonos não recebem mais acento. Se você ainda escreve, por exemplo, ideia, né, com acento, tu vai ter que rever as tuas ideias e tirar esse acento, tá bom? Tu vai ter que rever as tuas ideias. Se tu frequenta alguma, por exemplo, assembleia, quem é da igreja aí, né? Eu vou na Assembleia de Deus. Se essa Assembleia de Deus estiver acentuada, não entra mais nessa igreja, tá? Preste atenção. Essa igreja não está abençoada por Deus porque está acentuada. Tira esse acento, tira o inimigo que faz tu errar. Por quê? Porque isso aqui é uma paroxítona. É um ditongo aberto paroxítono. Mas essa regra aqui não tem nada a ver com o contexto que a gente está vendo, que a gente está vendo os oxítonos. Os oxítonos recebem acento. Os paroxítonos não recebem mais acento. Mas eu vou reforçar isso na nossa aula de acordo ortográfico, tá bom? Então, só para a gente reprisar aqui, anéis, papéis, lençóis, herói, dói, que é um monossílabo, tem os ditongos abertos E e OI, recebem acento por quê, professor? Porque são oxítonos. E se fossem paroxítonos? Nós vamos ver na aula de acordo ortográfico, tá? Próxima regrinha. Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto EL. Por que eu tenho que mostrar isso aqui para vocês? Tá? Por que eu tenho que mostrar isso? Porque, por exemplo, na palavra EL, que é um ditongo aberto formado pela vogal E e pela semivogal U, só vai ser acentuada se for ditongo aberto tônico EL. Mas se eu escrever, por exemplo, Europa ou Europa, tá? Essa tonicidade que a gente viu lá nos encontros vocálicos vai ser importante para diferenciar, tá? Toma cuidado na tua vida, tá? A palavra não é Europa, é Europa, tá? Por isso que não recebe acento. O que isso quer dizer? Revisa a tua aula de encontro vocálico, tá? O que é aberto, o que é fechado, o que é tônico e o que é átono. Eu falei disso, tá?
Se for átono, não acentua. Se for tônico, tu vai acentuar, tá? Esses ditongos abertos, el. Exemplo, chapéu, véu, ilhéu, tá certo? Preste atenção nesse detalhezinho. Professor, e se for fechado? Aí tu não acentua, eu vou mostrar exemplos daqui a pouquinho. Essa observação que eu pus aqui no final, eu vou reforçar na aula de acordo ortográfico, tá? Então não se preocupe agora com isso. Avançando aqui sem ter medo de ser feliz, tá? O próximo slide, né? Aqui, o que eu pus para vocês memorizarem, tá? Ideia, epopeia, apoio, não é apoio, tá? É aberto, lembra que a regra do ditongo é aberto. Eu apoio, porque se fosse fechado, né? Ou se fosse fechado seria apoio. Se fosse átono, se fosse tônico, tá? Não vamos confundir esses homônimos, tá? Apoio e apoio. Antes eu tinha acento, só que o novo acordo ortográfico acabou com isso, tá? O novo acordo ortográfico acabou com isso. A gente vai ver também na aula de acordo ortográfico. Vamos avançando, tá? Essas explicações aqui vai ficar para a próxima aula de acordo ortográfico. Então, gente, voltando, tá? Normalmente na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, tá? Ou seja, quando eles são átonos, tá? Eles não vão ser acentuados. Eu trouxe o exemplo de Europa, ó. Europa, a gente não pode falar Europa. A gente não fala sereia. Se for sereia, teria acento. Mas é sereia. Não falar eu tô na oitava, não é oitava série. É oitava série. Então toma cuidado na pronúncia, porque até a pronúncia pode fazer você acertar ou errar uma questão de concurso público, de seletivo, né, das provas da vida aí, se você não souber pronunciar. Bem como separar sílabas também, tá? E da mesma forma, pessoal, também se essas palavras não estiverem na sílaba tônica, elas não vão levar acento, tá bom? Então, pastéisinhos, né? Pastéisinhos, chapeuzinho, anzóizinhos. Por que não recebe acento? Por causa exclusivamente da regrinha, tá? Dos ditongos abertos e fechados. Avançando aí. Agora aqui, gente, eu trouxe, né, bem detalhado, bem destrinchado para vocês nessa regrinha. Então foca aqui, por favor, no nosso PowerPoint, no nosso slide aqui no monitor, que essa regrinha aqui do I e do U causa muita confusão no pessoal, né? Mas graças a Deus eu já trabalhei contigo, meu filho e minha filha, o que é ditongo, o que é tritongo, o que é hiato, o que é vogal, o que é semivogal. Então, falando disso, a gente não vai errar nenhuma palavra. Então aqui, ó, levam acento as semivogais I e a semivogal U. Agora preste atenção. Só quando for hiato. O que é hiato mesmo? Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. A gente viu isso. Se for I, se for U, se tiver em sílaba separada, só vai receber acento quando, professor? Tá aqui os 4 macetes pra gente nunca mais errar nessa vida, tá? Primeiro lugar, quando forem tônicos. Também já expliquei para vocês, ou seja, quando for uma sílaba forte, quando for uma vogal forte, tá? 2, quando vierem precedidos de vogal, tá? Eu vou trazer aqui, por exemplo, eu ensinei para vocês o que é vogal e semivogal, né? Lá em encontros vocálicos, justamente porque isso aqui, ó, exige esse conhecimento. Eu vou escrever aqui saúde, né? Vamos supor que essa palavra aqui ela não está separada. Eu tenho A e o U. Quando ela está numa palavra normal, é um encontro vocálico. Quando eu separo, esse encontro vocálico vai formar um hiato, tá? Eu vou ter vogal e semivogal. Professor, por que o A é vogal mesmo? E por que o U é semivogal mesmo? Vocês já aprenderam comigo. O e o I serão semivogais toda vez que estiverem ao lado de uma vogal, que é o A, o E e o O, tá? Então essa regrinha já ficou bem bacana, que a gente já viu na nossa aulinha anterior. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que está dizendo aqui o item 2. Vierem precedidos de vogais. O que é precedido? Precedido é o que vem antes. Pós-cedido é o que vem depois, tá? Então aqui, ó, se eu tenho uma vogal e depois eu tenho U ou I, esse U e I vira semivogal e já vai entrar a nossa regrinha aqui da acentuação. E é por isso que saúde recebe acento. Por que recebe acento, professor? Primeiro, porque é tônico. Segundo, porque antes vem uma vogal. Terceiro, porque é o hiato, ó, na separação silábica ela ficou isolada. Formarem sílabas sozinhos ou com S. Formou uma sílaba sozinho, tá aqui, ó, a regra não tá mentindo. Os três itens cabem aqui, ó. Virou uma sílaba sozinho. Saúde é uma palavra trissílaba. Não forem seguidos de NH. Não tem NH aqui, tá?
Então, eu vou trazer exemplos para vocês aqui, ó. Juízes é hiato, é tônico, perdão. Ao lado, né? Ao lado ali eu tenho uma semivogal, só que vira uma vogal porque ela é mais forte, tá? E nesse caso aqui específico, é seguido ou não de S. Miúdo, acontece a mesma regra, eu tenho hiato, é tônico, tá bom? E eu tenho uma vogal, uma letrinha mais forte que ela, tá? Por que não acontece com juiz, professor? Por que não acontece com Raul? Por que não acontece com sair? E por que não acontece com rainha? Se nós voltarmos à regra aqui específica, a gente não vai errar isso. Vamos falar de rainha. Ó, rainha. Professor, eu tenho I. Professor, está numa sílaba isolada. Professor, tem um NH. Olha a regra número 4, destrói isso aqui. Não pode ser pós-cedido de NH. E aqui eu tenho NH. E é por isso que acontece. Professor, por que sair não recebe esse acento? Porque não é tônico, gente, esse ir aqui. Tá? Não é tônico. Professor, por que Raul? Tá? Olha atenção aqui. Por que Raul não acontece isso? Porque não forma uma sílaba sozinho. E também poderia falar no sair. Não formou uma sílaba sozinha. Tá certo? Tá? Professor, mas o que acontece com faísca? Olha aqui, ó. Aqui caiu uma questão de concurso, né, da Banca Machado de Assis uma vez, que ela perguntou por que essa palavra aqui não era exclusivamente um ditongo e seria um hiato, né? Porque muita gente confunde na regrinha, tá? E eu nem falei na aula anterior, mas eu vou falar aqui agora. O pessoal pensa, hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Só que exclusivamente tem que formar uma sílaba sozinha. Não, cara pálida! Preste atenção aqui. Na palavra faísca eu vou ter hiato. Por que eu vou ter hiato? Porque não importa se eu tenho um S aqui depois. O importante é que elas se separaram, tá? Então toma cuidado com faísca. Faísca tem que receber acento porque cabe nesses 4 exemplos aqui, ó, tá? Cabe nesses 4 exemplos. É tônico, é precedido de vogal, tá? Essa vogal é muito mais forte, apesar dela ser a sílaba tônica. Ela forma sozinha uma sílaba ou com S, olha o S aqui, tá? E não é seguido de NH, tá bom? Eu lembro que caiu a palavra uma vez, a palavra varíola, né? A palavra varíola no concurso, né? E tava perguntando se era hiato, ditongo ou tritongo. Essa palavra aqui tu tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem gente que pronuncia varíola, tem gente que pronuncia variola. Tem que tomar cuidado na pronúncia, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter exclusivamente o hiato. Eu tenho que separar e isolar esse O sozinho, tá? Nessa divisão silábica. Tem que tomar cuidado, tá? Então, avançando aqui pra gente encerrar nossa aulinha daqui a pouquinho e fazermos alguns exercícios. Essa regra aqui, gente, se chama regra, né, das vogais risotônicas. Professor, o que é vogal risotônica? É isso aqui, gente. Ó, uma vogal risotônica é o I ou U toda vez que ele for tônico em hiatos, tá? Só que quando eles vierem após ditongos. O que é uma vogal risotônica, professor? I ou U formando um hiato e antes dele eu vou ter um ditongo. É o que acontece com baiuca. Na separação silábica, gente, é bai, já tem um ditongo. O U isola e fica o K, baiuca. Esse U ali sozinho é uma vogal risotônica. É o que acontece com feiura, feiura. Esse U isolado após o ditongo vira uma vogal risotônica. É o I ou o hiato após ditongo, tá? Na separação silábica. É o que acontece com boiúna também. Uma regra muito tranquila e é muito tranquila também porque existem poucas palavras, tá? Próxima regrinha. Gente, eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês, porque essa regra aqui eu não vou me aprofundar nela, porque ela vai entrar também aqui, ó, conforme o nosso acordo ortográfico. Gente, existem hiatos que são formados com vogais repetidas, tá? Hiatos que são formados com vogais repetidas. Eu vou botar bem aqui para vocês. Deixa eu ver, a palavra enjoo. Olha isso aqui. Presta atenção aqui, ó. Enjoo, recebi acento. Vamos separar. Vamos separar isso aqui. Eu tenho enjoo. Boto acento.
Separei. O que aconteceu aqui? Se eu tenho duas vogais que se separam, é hiato. Ou seja, são hiatos com vogais repetidas. Quando é que isso acontece, professor? No OO e no EE. Mas o que aconteceu na língua portuguesa em 2009 e oficializou-se em 2013? O acordo ortográfico. O acordo ortográfico acabou com isso. Acabou como? Toda vez que eu tiver hiatos com vogais repetidas, nunca mais nessa vida tu vai acentuar. Não bota acento nunca mais em jogo. Não bota acento nunca mais na palavra creio. Eles leem muitos livros. Ok, continue lendo, mas lê sem acento. Tá? Beleza? Toda vez que eu tenho vogais repetidas e elas forem hiato, antes de receber acento. Agora não mais, tá? Olha o exemplo aí, bem rapidinho, ó. Vou, enjoo, perdoo, abençoo, leio, dei, veio, creio, né? Eu corro o café, você sempre corre o café de manhã cedo, né? O verbo coar é assim, eu corro. Separa, mas tu não bota mais acento porque são hiatos com vogais repetidas, tá? Hiatos com vogais repetidas. Vamos avançando aqui rapidinho, tá? Acento diferencial. Eu vou deixar essa regra aqui, gente. Essa regra aqui para nossa aula de acordo ortográfico, tá? Só que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Palavras homônimas, para diferenciar uma da outra, nós poríamos acentos antes. Agora, gente, esses acentos, eles são eliminados pela língua portuguesa em todos os homônimos. Mas qual é a palavrinha-chave? Quando são de classes diferentes, tá? Vamos avançando aqui. Vamos para o nosso exercício. Tá? Ainda é a mesma regra. E aqui, só pra gente terminar, voltando, o trema que existia, ó, talvez você aluna aí, né, talvez nunca tenha visto uma palavra com trema, nunca escreveu uma palavra com trema, mas até 2009, esses dois pontinhos aqui, eles existiam na língua portuguesa, tá? Mas ele foi excluído, né, ele foi extinto da língua portuguesa com acordo ortográfico. A exceção são palavras estrangeiras, tá? Que continuam, tá bom? A gente vai reforçar isso também na aula de acordo ortográfico. Vamos agora para a resolução de questões. Vou tentar resolver umas 3 questões aqui para vocês, tá? De acordo ortográfico não, de acentuação gráfica e de encontros vocálicos. Vamos lá, botando aí pra gente. Em cada caso, uma escola. Nós iremos até você, a Prefeitura de Rosário, por intermédio da Secretaria, tentando trazer um pouco de educação, de conhecimento para vocês. Pode avançar aí. Vamos ver essas questões aqui de encontros vocálicos e acentuação. Eu vou responder uma de encontro vocálico e uma de acentuação, tá? Essa aqui é de acentuação. É uma questão que eu elaborei, tá? Mudei alguns termos especificamente, mas presta atenção. Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de também, incrível e caráter. Presta atenção. Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de também, incrível e caráter. Esse aqui é o tipo de questão de concurso público. É o tipo de questão do IFMA, dos colégios militares, tá? Do seletivo aí que você vai fazer, né? Para uma empresa, por exemplo, né? Você aí, porque as aulas aqui são para os nossos alunos, mas a gente sabe que toda a população está assistindo, isso é louvável, né? É conhecimento na sua casa. Então preste atenção nesse tipo de questão aqui, ó. Essa questão aqui exige que tu saiba acentuar a palavra, só que mais que isso, tu saiba qual é a regra dessa palavra. Então anota na tua agenda, no teu coração, o que eu vou falar aqui, tá? Eu só sei responder esse tipo de questão se eu sei acentuar as palavras e também se eu sei as regras dessa palavra. Não adianta nada tu só saber acentuá-las, tá? Uma vez caiu uma questão no IFA muito interessante, que ela pedia a regra do acordo ortográfico. Não só a regra da palavra, como a palavra escrita corretamente. Então não adiantava nada tu saber que, por exemplo, enjoo, que eu citei pra vocês agora, se escreve assim, se tu não sabe qual é a regra do porquê que ela se escreve assim. Essas questões são as mais legais, né? Mas a galera sempre cai porque se preocupa na palavra e se esquece da regra. Então vamos lá. Então, antes de responder, na verdade eu responder pra vocês aqui, tentar resumir pra vocês, fazer a resolução, tenta fazer sozinho em casa, tá? Tenta fazer sozinho na tua casa aí e presta atenção aqui, tá? Presta atenção. Também, a palavra também, pessoal, vocês já aprenderam aqui comigo que todas, na verdade, todas as oxítonas terminadas em "em" ou em "ens", todas as oxítonas terminadas em "em"
ou ens, que é o plural, né? Devem ser acentuadas. Essa é a regra. Não adianta tu saber que tem que ser acentuado, tem que saber a regra. Eu vou já mostrar para vocês aqui uma coisa. Na palavra incrível, quem é que me diz a regra aí? Né? Debate aí com teu irmão, com tua mãe, com teu colega, se estiver em casa. Por que a palavra incrível está acentuada? Ele quer que tu encontre a regra, né? E as palavras que se encaixam na mesma regra. Aí tu vai lembrar, o professor me disse que toda palavra que termina em R, toda palavra que termina em N, toda palavra que termina em X, toda palavra que termina em L, deve ser acentuada quando ela for paroxítona. Quando ela for paroxítona. E é por isso que incrível, terminando com L, é acentuada. É uma paroxítona que termina em L. E por que a palavra caráter é acentuada? Gente, é a mesma regra. Terminou com R e tem acento, é uma paroxítona. Então, incrível e caráter segue a mesma regra e também é um oxítono terminado em N. Qual é o grupo de palavras aqui nas alternativas que seguem essa mesma regra? Vamos lá para a letra A. Alguém terminou com N e é oxítona? Sim. Inverossímil terminou com L e é paroxítona? Sim. Tórax terminou com X, né? E é paroxítona? Sim. E agora? Preste atenção aqui, né? Eu botei essa questão justamente para tentar, né, fazer com que a pessoa reflita. Eu vou agora da letra E até a letra A para vocês verem uma coisinha. Tu já elimina a letra E porque pólen terminou com em, porém, né? Porém é paroxítona. Tu elimina. Na letra D, gente, pelo amor de Deus, também é oxítono terminado em M. O A é monossílabo tônico, que a gente já viu na nossa primeira regrinha lá da acentuação. É o que acontece com tem, gente, é monossílabo tônico. Isso aqui é oxítono, tá? Não confunda oxítona com monossílabo, tá? Na letra D, hífen é paroxítona terminada em N. Já não cabe na regra do também. Professor, a resposta pode avançar um slide aí rapidinho, todo mundo sabe que é a letra A. Mas por que, professor? Se tórax terminou com X e caráter termina com R. Preste atenção, meu filho. A regra do RNXL é uma regra que vale para as 4 consoantes. E não é porque tórax termina com X que se diferencia do caráter que terminou com R. É porque a regra serve para as 4. Então, terminou com R, N, X ou L e é paroxítono, acentua. E tórax, gente, terminou com X e é paroxítono. Por isso que segue a mesma regra de caráter. Que segue a mesma regra de incrível. Tá bom? Então preste atenção nisso. Terminou com R, N, X ou L e é paroxítono, tu acentua e segue a mesma regra. Então a resposta correta é a letra A. Alguém terminou com N e é oxítono. Inverossímil terminou com L e é paroxítono, igual incrível. E tórax terminou com X e é paroxítono, igual caráter, porque a regra é R, N, X e L. Bota na quinta questão pra gente aí. Só pra gente encerrar nossa aula aqui com uma questão de encontro vocálico. Essa questão aqui, na verdade, vou deixar essa questão aqui para outro momento, porque ela exige um conhecimento mais complexo. Nós vamos ter uma próxima aula para resolucionar todas as questões. Bota na sexta questão, por favor. Isso, bem aqui. Uma questão bem tranquila pra gente encerrar nossa aula. Assinale a melhor resposta em papagaio. Questão bem bacana, bem fácil. Porém, que muita gente erra porque não sabe separar a sílaba. E nesse caso, se eu não sei separar uma sílaba, eu não sei quando é que vai ser um hiato, um ditongo, um tritongo, né? Mas eu tenho a palavra papagaio, né? Papagaio. Preste atenção. Aqui eu não separei a sílaba, gente. Eu estou diferenciando para vocês. Em papagaio, ele quer saber, é um ditongo? É um tritongo? É um trissílabo? É um oxítono ou um proparoxítono? Vamos por eliminação, tá? Tenta fazer sozinho primeiro e presta atenção aqui em nossa resolução, tá? Vamos por eliminação, gente. Essa letra E é uma alternativa ridícula e tu tem que prestar atenção nisso, nas alternativas ridículas. Porque tu sabe que todo proparoxítono tem que ser acentuado. E a palavra papagaio não recebe acento nenhum. Elimina a letra E, não é a letra E, tá bom? Preste atenção nisso. Papagaio. Na palavra papagaio, gente, eu não posso
eu não posso ter um oxítono porque não é a última sílaba a mais forte, não é a última sílaba a tônica. Eu não posso ter um oxítono, tá? Vamos separar agora. Na verdade, eu não queria separar, porque senão eu já vou dar a resposta, né? Mas vamos tentar aqui eliminar aqui por esse trissílabo. Preste atenção. Papagaio. Eu não posso botar que é trissílabo, porque não tem 3 sílabas, gente. Trissílabo é quando tem 3 sílabas. Eu não tenho em papagaio um trissílabo, porque não tem 3 sílabas, tem 4. Elimina a letra C, né? Agora ficou entre ditongo e tritongo. E é aqui que eu quero chegar, tá? É aqui que eu quero chegar. Você separou o papagaio dessa forma, ou você separou o papagaio dessa forma? E tem gente que separa assim também, né? Papagaio, né? Só que nesse caso aqui, vai haver uma grande confusão, né? Se você separar dessa forma. Atenção, gente. A pronúncia das palavras, saber pronunciar corretamente, resolve as suas questões de acentuação, de encontro vocálico e de separação silábica, tá? Se você souber pronunciar. A palavra, gente, é papagaio, tá? Logo, eu tenho exclusivamente, tá? Uma palavra polissílaba com um ditongo e um hiato, tá? Papagaio. Eu tenho ditongo e tenho hiato, mas as alternativas não mostram hiato. Logo, resposta correta. Mostra aí pra gente a resposta correta. Letra A é um ditongo. Por que é ditongo? 2 vogais, o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Como eu tinha 3, 2 foram para um lado, ficaram na mesma sílaba, e a que ficou isolado virou um hiato, tá bom? Então são um tipo de questão que a gente tem que prestar atenção, que é bem tranquilo, né, que a gente não pode errar. Fica com Deus, revisa as tuas aulas aí e em breve a gente volta para fazer mais questões. Valeu!